porque sempre que a gente quer aprender sobre um tema aqui na empresa, a gente fala, vamos gravar um podcast com alguém que é referência nisso. Então, quanto à liderança, você tocou num ponto que acontece nesse mundo das redes sociais de influência, que é você tem uma equipe, aqui no grupo nós temos 200 pessoas, só que alguns são pessoas que têm mais exposição. Então, digamos que seria o craque do time, aquele que é um talento. E uma das coisas mais complexas que a gente viu aqui nessa experiência de quase 3 anos de Grupo Primo é lidar com pessoas. Tem um negócio que eu já falei aqui 1000 vezes e falaria acho que outras tantas mil. E eu que também. o pessoal fala que física é difícil. Pra mim, física é super fácil. Física é fórmula. Né? Tá lá, gravitação universal. Funciona de uma certa forma. Se eu pego uma pedra e jogo no lago, ela afunda. Se eu jogo um isopor no lago, ele boia. Se eu jogo o Edu no lago, ele pode afundar, boiar, nadar ou sair de lá e me jogar dentro do lago. Porque ele é maior e mais forte do que eu. Então, como é que você faz pra administrar egos? Porque na seleção não é um craque. Você tem um monte de craques. São os melhores. Teoricamente todos são craques. Exato, senão não tava lá. Ainda mais num país com tanta matéria-prima de qualidade como é o Brasil. Essa é uma pergunta, assim, é aquela história. Eu não tenho uma fórmula, né? Eu tenho hipóteses, né? Então, a primeira coisa é assim, será que uma seleção, a melhor seleção que você possa montar, ela é formada pelos melhores ou pelos certos? É aquela história, porque se o melhor, ele não apenas é o melhor porque tem um grande talento, tem um grande gente, mas ele quer ser reconhecido permanentemente como o melhor, e não, de alguma forma, compartilha isso com os outros, será que até que ponto realmente esse time vai ter melhor performance? Michael Jordan tem uma frase que é lapidada, se tornou até banalizada já. Eu posso até ganhar um campeonato. É o cara que vai lá e fecha um grande contrato tal, e bate a meta do mês. Até ganhar uma partida, mas jamais ganharia um campeonato. Posso ganhar uma partida. Tanto talento que ele praticamente sozinho ganhou aquela partida. Fechou aquele contrato e tal, com o cliente, legal. Mas para o campeonato, para o número que nós queremos atingir como grupo, como time, nós precisamos de um time. E o time é complementaridade, o time é todo mundo. Né? Então eu fiz algumas vezes, uma das coisas que eu propus eram testes. O time estava embaixo, quando nós chegamos, está todo mundo legal. Mas você tem aqueles que são mais destaque, etc e tal. Algumas coisas são importantes. Primeiro, você detecta aqueles líderes. Qual é a essência da liderança? O exemplo. Você se inspira em quem? Aquela pessoa que tem uma postura, mas, cara, tô com ele, bacana. Então, aquilo passa para você ser um líder. Você olha para ele quando está no negócio de tal. Então, o exemplo é a essência. Não é o que você diz, é o que você faz. Tem uma coisa que eu uso muito, que eu chamo de early adopters, são aqueles caras que você percebe, aquelas pessoas que elas têm tudo a ver com seus valores, com aquilo que você quer que seja a cultura daquilo ali. Quando o Giovanni Gavi, um grande jogador que já era campeão em 92, ele volta para a seleção, ele era reserva. E ele disse, você é o melhor reserva. Você imagina se ter um protagonista que vem para ser um team player, um jogador de time, um reserva do seu time. E ele vem com o seguinte espírito, eu venho para ser o melhor reserva e vou desafiar os titulares a treinarem cada vez melhor. Como é que um jovem que chega e tem talento, ao olhar aquele campeão assumindo essa posição, vai se permitir fazer algo que seja... Né? E uma proposta que eu fiz apenas para testar, em 2002, nesse primeiro campeonato mundial que nós ganhamos, que eu citei aqui, foi disputado na Argentina, tem alguns fatos muito interessantes, porque 20 anos antes, como jogador, nós fomos à mesma Argentina jogar ao Mundial com a geração de prata, que foi a primeira geração, e nós perdemos a final, por isso geração de prata, que a gente perdeu o Mundial e perdeu uma Olimpíada, 2 vezes prata, e foi uma belíssima campanha, mas uma geração que estava iniciando. Nós perdemos para a União Soviética, 82, União Soviética, fomos atropelados, não conseguimos ver a placa, passaram por cima da gente. 20 anos depois, olha a coincidência, nós voltamos ao mesmo ginásio, chamado Luna Park, perto de Puerto Madeira, ali em Buenos Aires, ginásio tradicional, de boxe, tal, coisa de Buenos Aires, aquelas coisas, para jogar uma final de Mundial contra a Rússia, herdeira da União Soviética. E a ideia era mudar aquele final. E eu costumo dizer, e é verdade, a minha sensação foi essa, de manhã, quando nós chegamos para treinar, que a gente treina no dia de jogo, quando você entra no lugar e fala assim, já estive aqui, a sensação não é boa. E me vem à cabeça o quê? A derrota de 82, entendeu? Uma prata, mas a prata é a derrota, você perdeu naquele dia, você fica mal. Depois é uma medalha, legal, mas... Né? Mas eu dizia, mas os jogadores não estavam condicionados, que a parte dos jogadores sequer se lembrava o que tinha acontecido nos anos 80, tá tudo certo. E nós ganhamos por 3-2 essa final. E o Giovanni entra no final como reserva e faz. Mas naquele ano, algo que eu propus, que era exatamente um teste sobre a questão do até que ponto os egos realmente estavam dispostos a se colocar para o time. Tinha uma premiação. O título mundial renderia a cada jogador R$20 mil. Mas o título individual, melhor 5, melhor atacante, melhor saque, melhor levantador, 5 individualmente, ganharia um prêmio de $100 mil. 2002, ano de eleitoral, dólar, pum. Nossa. Em torno de 5. Ninguém ganhava isso na época por ano no voleibol brasileiro. Ninguém tinha um contrato de 500 mil por ano.
Aquilo era uma coisa, quero ser o melhor atacante, que se dane o resto do time. Faz uma conta rápida, 20 mil reais, 100 mil dólares. E aí então eu falei, é a hora de entrar. E aí nós estávamos em abril aqui no Rio, né, treinando. O campeonato era em setembro, outubro, no final foi em 5 de outubro. Eu já tenho uma proposta a fazer. Se algum de vocês for premiado, nós vamos chegar, esse time vai chegar, nós vamos brigar e alguém vai ser premiado aqui. Esse time vai ser dividido. De que maneira? 50% vai permanecer com você, meritocracia, pelo seu desempenho, pelo seu grande empenho, né, pela sua dedicação, pelo seu talento, 50 mil dólares. Os outros 50% vão para os outros 11 jogadores. Quem seria o melhor atacante ser um bom levantador ser um bom passador? Hoje tem um líbero, o líbero é back-office, é suporte. Você vai conseguir fazer um bom se não tiver um suporte, um back-office? Não vai. Então era valorização e reconhecimento. E eles aceitaram. Todos aceitaram. Falo 2002, nós estamos em 2023. Isso tornou o nosso modus operandi, é parte da nossa cultura. Todo prêmio individual tem uma participação coletiva. É a forma prática de reconhecer a importância de todo mundo. Quem vai fazer, não, parabéns, vocês são ótimos, me ajudam muito. Mas vem cá, mas tudo a você? Então, quer dizer, aquilo foi o primeiro, né? A primeira proposta, e ela foi absorvida e ela incorporada como parte da nossa, para exatamente trabalhar isso. Eu sou o melhor atacante do mundo, mas ele, todos eles me ajudaram a chegar lá e fazer acontecer.